Olá, sou a doutora Jane Calisto. Vou dar continuidade ao vídeo que fizemos sobre escovação dental. São coisas importantes que precisamos saber na nossa saúde bucal, tá? Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Deixe suas dúvidas também, para a gente estar podendo divulgar mais e deixar mais pessoas saberem sobre essa coisa que é tão importante, que é a saúde, né? E a escovação dos nossos dentes. E hoje eu vou estar falando sobre o fio dental, a importância dele, tá? A quantidade de fio dental que a gente deve estar usando deve ser uma quantidade boa para todos eles. Então, cada um vai saber mais ou menos quanto precisa, dependendo de quantos dentes tiverem na boca, tá? Uma quantidade razoável. Você vai enrolar nos dedos do meio para ter uma boa segurança, tá? Você vai enrolar algumas vezes, até você conseguir apoiar com os dois dedos indicadores. Você vai colocar nesse sentido, como se eu estivesse lá atrás, sempre começando, como eu falei, numa sequência, tá? Aqui eu vou estar usando o meu modelinho como se fosse a minha boca mesmo, tá? E eu começo sempre de lado fundo. Aqui eu arrumei e consegui um apoiozinho aqui, mais ou menos. Começo dos últimos, ó, como se fosse a minha boca. Eu encaixo ele lá no fundo. Puxo pra frente e vou fazer como se eu estivesse engraxando um sapato, ó. Subo e desço sem precisar tirar muito do lugar várias vezes. Lógico que aqui eu tô tendo que segurar o meu modelinho, mesmo que eu faça aqui apoiado na mesa, ainda me dá uma certa dificuldade, mas eu sei que na boca também, por ter bochecha, também não é nada fácil. Mas aqui, ó, encaixo e vou, com os dedos indicadores, eu vou empurrar para trás, nesse sentido, ó. Tá? E vou empurrando para cima e para trás, como se fossem 10 vezes também. E fazendo esse movimento, ó, consegui. Tá? E depois eu abraço o dente pra frente também. E assim sucessivamente, dente por dente. Tá? Vou pro dente. Cada dente eu tenho dois lados. O lado da mesial e o lado da distal. Então, quando eu entro com o fio dental numa lateral, eu vou fazer esse movimento e depois eu abraço para o outro lado e vou fazer esse movimento também, tá? Porque assim eu higienizo os dois lados, tanto esse quanto o outro. E depois eu vou mudando. Giro sempre o fio dental para estar sempre higienizando, fazendo a higienização com a parte do fio dental limpa. E vou fazendo o contorno. Aqui eu tenho um chamado de uma amarria. Não dá para eu passar o fio dental quando eu tenho isso. Eu não tenho aqui um passa-fio. O passa-fio ele vai me facilitar com que o fio dental ele passe entre essas ameias do dente e eu consigo higienizar aqui. Eu vou estar trazendo para vocês depois numa outra oportunidade. E dos outros lados também, sempre o fio dental, de um lado e do outro, até terminar o contorno, tá? Tem esse aparelhinho também para quem tem dificuldade ou falta de coordenação motora. Eu vou estar encaixando o fio dental, lógico que não aquele mesmo,
eu vou estar pegando um outro fio dental, como se fosse um estilingue, quer dizer, eu nunca usei estilingue, mas dizem que isso aqui parece com um. Você vai, encaixa. Eu sem óculos, então beleza. Aqui. Tá? E com isso, você vai e coloca no fio nos dentinhos e você consegue uma higienização até que melhorzinho para quem não consegue passar o fio com os dedos, tá? Tem gente que não consegue ou porque os dedos são gordinhos ou alguma coisa do gênero. Só um minuto, vou colocar um óculos aqui. E assim, você vai passando o seu fio dental. Uma outra curiosidade que eu encontrei também foi esse medidorzinho pessoal de hálito, tá? Esse aqui é importado, mas hoje em dia já deve ter aqui no Brasil. Ele media, acho que minha bateria tá ruim dele, você assoprava e ele media aqui, tá? Conforme a coloraçãozinha ele media. No verde era que você estava com bom hálito, e quando chegava no vermelho é porque você estava com péssimo hálito, ou seja, com um mau hálito bem forte, um hálito bem forte, uma halitose bem forte. Hoje em dia já deve ter aqui no Brasil, tá? E isso era bem curioso. Inclusive eu pedi, foi minha irmã mais velha que me trouxe uma vez, que uma paciente tinha, ela achava que tinha, ela não tinha problema de halitose, mas ela queria alguma coisa bem pessoal, então pedi e eu acabei ficando com um.